Nem todo reajuste alto de plano de saúde é ilegal, mas alguns reajustes acendem um alerta aqui muito claro. Esse aumento precisa ser analisado com calma, documento na mão e sem aceitar qualquer explicação genérica da operadora. Eu sei que quando o boleto chega, a primeira reação que a gente tem é olhar para o percentual. Subiu 20%, subiu 35%, subiu quase metade. E eu entendo, o percentual existe porque ele mexe direto com a nossa vida, com a vida real. Mexe com o mercado, remédio, aluguel, aposentadoria, escola dos filhos, orçamento da casa. Mas se você quer entender se esse reajuste pode ser abusivo, o caminho não começa pelo susto. Começa com uma pergunta simples: o que explica esse aumento? Pensa no boleto como se ele fosse um alarme. O alarme toca, você acorda, leva susto e percebe que alguma coisa precisa ser vista. Mas o alarme sozinho, se houve incêndio, curto-circuito ou só fumaça da cozinha? O alarme não diz. Com o reajuste é igual. O percentual acorda você, o contrato explica o que pode estar acontecendo e os documentos mostram se existe base para discutir. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado, e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais que indicam quando o reajuste do plano de saúde precisa ser analisado com mais cuidado. Aqui é sem promessa, sem chute, sem dizer que todo aumento é errado, nem sempre é. O objetivo aqui é mais sério, te ajudar a sair da sensação de isso está caro demais para uma análise mais concreta. Existe aqui algum sinal jurídico nesse reajuste? É isso aqui que a gente vai conversar. Primeiro sinal, você não sabe qual é o tipo do seu contrato. Isso aqui parece básico, mas onde muita gente se perde. Plano individual ou familiar tem uma regra. Plano coletivo empresarial tem uma outra regra. Plano coletivo para adesão, uma outra regra. Plano contratado por MEI ou por uma pequena empresa pode ter características próprias. Então, antes de discutir se o aumento é abusivo, você precisa descobrir qual é a natureza do seu contrato. Ele é individual? É familiar? É coletivo por adesão? É empresarial? Está em nome de um CNPJ? Está em nome de uma associação? Tem uma administradora de benefícios, como a Qualicorp, por exemplo, no meio desse contrato? Essa pergunta aqui, ela muda tudo, tá? Nos planos individuais e familiares regulamentados, a ANS define um teto anual de reajuste. O último teto oficial divulgado para 2025 até agora 2026 foi de 6,06%. Na data de preparação aqui desse vídeo, que foi feito agora, dia 18 de maio, eu não vou cravar aqui qual vai ser o índice para final de 2026, 2027, sem ainda ter uma divulgação oficial da ANS. Então aqui o que importa? Conteúdo jurídico sério não trabalha com previsão como se fosse um fato. Já nos planos coletivos, a ANS não define um teto único, como faz aqui nos individuais e familiares. Isso não quer dizer que a operadora pode fazer qualquer coisa. Quer dizer que a análise aqui é diferente. Então, se você olha só para o percentual e não sabe o contrato, você está tentando resolver um quebra-cabeça olhando apenas para uma peça. Segundo sinal aqui que você precisa saber: o plano não deixa claro o motivo do aumento. Existem reajustes diferentes. Pode ser reajuste anual, pode ser um reajuste por mudança de faixa etária, pode ser um reajuste por sinistralidade, ou pode ser uma combinação de todos esses fatores. E aqui mora um problema muito comum. O boleto chega com um valor novo, mas a explicação normalmente vem vaga. Vem só reajuste anual, variação de custos, sinistralidade, adequação contratual às vezes aparece. Parece técnico, eu sei, e às vezes é técnico mesmo, mas o consumidor, como você, não pode ser obrigado a aceitar uma palavra difícil como se fosse uma explicação suficiente. Sinistralidade, por exemplo, em linguagem bem simples, é a relação entre quanto aquele grupo usou o plano e quanto aquele grupo pagou. Se a operadora diz que o aumento veio por sinistralidade, ela precisa conseguir explicar qual foi a base do cálculo. Qual o período foi considerado? Qual foi o percentual total? Quantas vidas entraram nesse cálculo aqui? O contrato previa isso? É importante. Houve comunicação clara?
Se a resposta da operadora aqui do seu plano é só uma frase genérica, isso aqui não resolve o seu problema. O reajuste pode até ter fundamento, mas fundamento precisa aparecer. Não basta vir escondido atrás de uma palavra grande. Terceiro sinal aqui, o aumento veio junto com falta de transparência. Eu quero que você guarde essa frase. Reajuste não é só número, reajuste também é a explicação que o plano te dá. Quando o plano aumenta a mensalidade, principalmente em contratos coletivos, o consumidor precisa entender minimamente de onde aquilo saiu. Eu não estou dizendo que todo beneficiário precisa virar um contador, um atuário ou um advogado. Não é isso, não precisa. Mas você precisa entender, precisa ter acesso a uma explicação aqui compreensível. É como receber uma conta de restaurante. Se a conta vem alta, você pode até pagar, mas você tem o direito de olhar o que foi cobrado. Teve entrada, prato, bebida, taxa de serviço, tem que estar tudo ali. Agora imagina aqui com uma conta que só diz, ó, o valor final é esse, aceite. Com reajuste não pode ser assim. Se o plano aplica um aumento pesado e não mostra a base contratual, percentual, critério e memória de cálculo quando solicitada, o problema deixa de ser apenas financeiro e vira um problema de informação também. E no direito do consumidor, informação não é detalhe, informação é parte da sua proteção. Se esse vídeo aqui está te ajudando a entender o boleto com mais clareza, deixa aqui o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa explicação para outras pessoas que também estão tentando descobrir se o aumento do seu plano faz sentido. Hoje os planos aumentam muito. Aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo de plano de saúde, negativa de cobertura, reajuste e direitos do paciente, uma linguagem bem simples e direta. Quarto sinal, vamos lá. O contrato tem poucas vidas, CNPJ familiar, MEI ou pequena empresa. Aqui entra uma discussão do falso coletivo. E eu vou ser muito cuidadoso aqui, ó. Plano MEI não é automaticamente falso coletivo. Plano pequena e média empresa não é automaticamente ilegal, tá? Empresa familiar não é um problema aqui. O que existe é um conjunto de sinais. Poucas vidas, beneficiários da mesma família, CNPJ criado só para contratar um plano de saúde, ausência de empregos, nenhuma negociação real com a operadora, reajustes altos e pouco explicados. Quando todos esses sinais aparecem juntos, o contrato pode precisar de uma análise muito mais profunda. A imagem que eu uso aqui é essa. No papel, o contrato usa a roupa de plano coletivo, mas na vida real ele funciona como um plano familiar. E a justiça, quando analisa esse tipo de discussão, não fica preso apenas ao nome colocado na capa do contrato. Ela olha e precisa olhar a realidade. Quantas pessoas estão nesse plano? Quem são essas pessoas? Existe um grupo empresarial real? Existe poder de negociação? Ou o CNPJ foi só uma porta de entrada, porque o mercado hoje praticamente empurra a gente, empurra nossas famílias para esse tipo de modelo de contrato? Esse é um dos pontos mais importantes para quem contratou o plano pelo MEI, pela pequena empresa ou por um CNPJ familiar. Quinto sinal aqui, ó, o aumento apareceu junto com a idade. Cancelamento, perda da rede ou mudança importante. Às vezes, o reajuste não vem aqui sozinho, tá? Ela vem quando a pessoa chega em uma faixa etária sensível, como os 59 anos. Ou vem depois de um uso maior do plano, a pessoa precisou usar mais. Ou vem perto de uma tentativa de cancelamento, ou vem junto com uma mudança de rede, alteração de contrato ou perda de previsibilidade. Reajuste por faixa etária pode existir, mas precisa respeitar contrato, normas da ANS e limite de razoabilidade. O STJ já afirmou o entendimento de que esse tipo de reajuste precisa ter uma previsão contratual, observar as normas regulatórias e não aplicar um percentual aqui desarrazoado ou aleatório, que pese demais sobre o consumidor ou discrimine o idoso. Traduzindo aqui esse juridiquês, idade pode influenciar preço, mas não autoriza surpresa escondida no boleto, tá? Se o aumento aparece no momento em que você mais depende do plano, a análise aqui precisa ser ainda mais cuidadosa. Não para concluir automaticamente que está tudo errado, que o plano está fazendo algo ilegal, mas para entender se aquilo foi aplicado da forma correta. Agora uma parte bem prática aqui. O que você vai separar se você quiser analisar esse reajuste?
Primeira coisa, contrato ou proposta de adesão. Segundo, o comunicado do reajuste. O terceira coisa, os 3 boletos recentes, antes e depois do aumento. Quarto, boletos dos últimos anos, se você tiver, anteriores, tá? O quinto, relação de beneficiários. Sexto, se o plano estiver em CNPJ, é legal você ter o cartão CNPJ, o contrato social ou o comprovante de MEI. Sétimo, qualquer resposta da operadora explicando o cálculo que ele fez. Sem documento, a conversa aqui fica no campo de revolta, de raiva, de angústia. Com o documento em mãos, você começa a ter uma análise. Isso aqui é decisivo, porque meu plano ficou caro é uma dor real, mas nem sempre é uma tese jurídica. Meu plano ficou caro, meu contrato tem poucas vidas, a operadora não explicou a sinistralidade, o CNPJ é familiar e o reajuste veio muito acima do padrão, olha, aqui você já tem um caso, é uma outra conversa. Então vamos organizar isso aqui tudo? Reajuste abusivo não é simplesmente reajuste alto. Reajuste abusivo pode ser um aumento sem explicação suficiente, aplicado em contrato vulnerável, com pouca transparência, com sinais de falso coletivo, com uso inadequado de faixa etária ou com um percentual que não conversa com a realidade do contrato. Aí aqui o percentual incomoda. Mas o documento decide aqui a sua conversa. Se o reajuste chegou e você não entendeu a base do aumento, não cancele o seu plano no susto e não aceite esse aumento de forma automática. Separe o contrato, boleto e comunicado. Peça explicação por escrito. Guarde as respostas. Com isso aqui em mãos, dá para fazer uma avaliação inicial do seu caso e entender quais caminhos podem existir para o seu caso específico. Se esse vídeo aqui foi útil, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que recebeu um boleto de plano de saúde e não consegue entender e nem explicar esse aumento.